Introdução: o medo do sobrenatural. Dizem que a Inglaterra é um país assombrado, com cidades assombradas. Londres, por exemplo. Tudo que é história de horror parece bem localizada se acontecer por lá. Claro que um castelo em mau estado, uma mansão secular, alguma neblina, ajudam a criar um clima opressivo onde coisas banais tomam proporções assustadoras. Histórias reais e não tão reais também, acontecidas há décadas e séculos, são ao mesmo tempo o solo e o adubo do terror. Talvez seja realmente mais difícil sentir a pegada do medo numa praia nos trópicos, não contando com arrastões e outros horrores cotidianos, é claro. Entretanto, acredito que nosso pior medo, o medo do invisível, está dentro de nós mesmos, não no ambiente que nos cerca. É algo que nasce conosco, bem pequenininho, e vai crescendo, crescendo. Alimenta-se intensamente na infância e se desenvolve junto com o nosso eu oficial. Talvez o processo já comece mesmo no útero da mãe, aquele lugarzinho escuro e solitário. Lá pelas tantas, vozes fantasmagóricas e outros ruídos que não sabemos de onde vêm começam a ser audíveis. Uma luz avermelhada, filtrada pela carne, passa a ser percebida, e o pobre feto começa a conviver com aquela sensação estranha. A partir daí, o processo não para mais, e nosso duplo inseparável vai ficando mais e mais complexo, ou cheio de complexos, como nós. Os parentes, principalmente os pais e amigos, são a principal fonte de alimento desse ser oculto. São ameaças, lendas, alertas, brincadeiras, músicas, tudo que não tem explicação vai robustecendo nosso irmãozinho até que ele vira um monstro enorme. De nossa parte, nossa nutrição mental começa um pouco depois e é basicamente lógica. Aos poucos, nosso mundo quer que separemos um alimento do outro e consegue. Tudo que é irreal, como restos meio podres da realidade, ficam para nosso irmão escondido no sótão. Por sorte, nossa relação com ele é pouca e normalmente só nos comunicamos nos sonhos. É claro que assim que acordamos, classificamos tudo como irreal e o reencontro com nosso irmão passa a não ter existido. Existe um momento, porém, no qual, mesmo acordados, fazemos contato com ele e então o medo se faz presente. É quando nossa mente consciente não consegue classificar e carimbar alguma sensação vinda do mundo material e objetivo. Essa senhora rabugenta e sem imaginação entra em pânico sempre que não consegue despachar algum processo que lhe chega às mãos, ou seja, não pode explicar racionalmente algum fato próximo a nós. Um som na noite que não reconhecemos de imediato, uma sombra aparentemente sem origem, um arrepio em nosso corpo como se algo nos tocasse, etc. Quando isso ocorre, a mente formal tenta explicar a origem da incompreensão sensorial imediatamente, de forma a nos tranquilizar. Caso não consiga, joga o problema para o monstro interior, este sim acostumado a lidar com um mundo sem lógica, no qual as sensações não precisam ter uma determinada sequência de causa e efeito. Essa dificuldade de lidarmos com sensações sem explicação lógica é a própria definição e essência do medo. E isso, é claro, pode ocorrer em qualquer lugar, não só em velhas aldeias e casas com crimes horrendos em seus passados. Aqui na nossa Curitiba, eu tropeço a cada passo com situações e pessoas que vão direto para o meu irmão no sótão da mente. As pessoas são sua principal fonte de alimento. Aqueles semblantes pálidos, quase sempre fechados, inacessíveis a cumprimentos e de miradas oblíquas. Quando você força um contato pedindo uma informação, por exemplo, o aspecto daquele ser se transforma tão repentinamente que você não pode ter certeza do fato. O olho amarelo se apresenta a você como um belo azul claro. Os músculos do rosto produzem um equivalente de um sorriso. E os bebês, então? A quantidade de casais que perambulam no centro de Curitiba, o homem com um pequeno ser embrulhado numa manta. Sim, é sempre o homem. Não é normal, de forma alguma. O que essas figuras estariam fazendo? Nunca consegui efetivamente ver o rosto de tais bebês. Talvez por sorte minha. Uma imagem que nunca me abandona é que essas criaturas como que põem uma máscara humana quando você tenta estabelecer contato. Esta metamorfose se dá não só com os seres.
Nunca permaneçam num parque quando o sol se põe. O silêncio que se estabelece não é meramente a redução dos ruídos do dia. Sabe aquela sensação surda? Aquele vazio sonoro que sentimos quando acaba o filme de terror que estávamos vendo sozinhos? É essa a impressão. Apesar do cinzento tão comum por aqui criar um clima meio sinistro, tudo isso acontece até mesmo naqueles lindos dias de primavera que às vezes caem no fim de semana. Mas, antes que vocês comecem a achar que minha relação com meu irmão ilógico é mais estreita do que o normal, vamos às historietas.